Olá, meu amigo e minha amiga, uma ótima noite. Vamos aqui iniciar a nossa explicação sobre os mangás de Naruto. Como nós não conseguimos ainda conquistar todos, pouco a pouco nós vamos fazendo a resenha daquele que nós conseguimos. Nós estamos aqui diante de nós o Naruto Pocket. Esse foi um dos primeiros presentes que eu dei para minha irmã. Como você pode ver, ele é muito pequeno. Comparado com aquele Gold, ele chega a ser a metade de espessura e de altura, de tão pequeno que ele é. Para você ter uma ideia, na época, ele custava R$ 8,50. Era muito barato, não é à toa que é tão pequeno. Existem algumas pessoas que compram por preços muito altos porque se tornou uma relíquia de tão difícil que é de encontrar. O Pocket antigo é muito difícil. Então vamos lá para a explicação sobre o que eu aprendi lendo este mangá. Esse mangá, ele para ser entendido, ele tem que ser junto com o primeiro. Infelizmente eu não consegui ainda o primeiro, mas logo logo conseguiremos. Nesse segundo, é falado sobre o motivo dos três protagonistas principais não terem conseguido passar no exame que Kakashi realizou para eles. Qual foi o exame que ele fez para esses três personagens? Eles tinham que pegar 2 quisos. Os três tinham que se reunir para pegar os quisos que ele tinha no seu bolso. A charada e a pegadinha já se iniciava aí, porque eram apenas dois, sendo que três, mesmo trabalhando em equipe, teriam que ir pegar. Já era um desafio muito grande, porque querendo ou não, alguém ficaria de fora. Mas isso foi feito com um propósito, para que eles tivessem maturidade e entendessem que mesmo faltando um, eles não podiam se separar. Infelizmente, ao longo do percurso, os três acabaram sendo fatalmente derrotados. Não se uniram, não se aliaram, não se juntaram para conseguir cumprir essa missão. Existe uma ilustração muito importante que se encaixa perfeitamente com essa história. Existe um pai que tinha 3 filhos. Esse pai era muito idoso, ele tinha uns 70, 85 anos e era muito rico. Ele sabia que com a sua morte, os seus filhos teriam que cuidar de tudo aquilo que ele tinha. Ele queria que os filhos cuidassem da melhor forma possível. Toda a riqueza que ele adquiriu com tanto esforço, ele queria que os filhos cuidassem com o mesmo esforço e com o mesmo carinho. Com o tempo, ele chegou aos filhos e perguntou: Meus filhos, o pai de vocês está perto da morte. Quando seu pai morrer, quando eu for embora, o que vocês vão fazer com toda a minha fazenda e com toda a minha riqueza? Os filhos olharam e falaram: Pai, eu vou investir tudo na loteria. Pai, eu vou gastar tudo com cavalos. Pai, eu vou gastar tudo com automóveis. Quando o pai ouviu as 3 respostas, ele ficou muito chateado, porque tudo aquilo que ele demorou uma vida inteira para conquistar, eles iriam acabar em um mês. Ficou muito triste, mas era muito sábio, era alguém muito inteligente. Ele reuniu os 3 filhos e disse: Meus filhos, façam um favor para esse velho pai. Vão até a rua, peguem um graveto e retornem para a minha casa, para o meu quarto. Os 3 filhos foram, cada um trouxe um graveto. Quando chegaram, o pai falou: Cada um de vocês quebre o graveto agora. Cada um, com muita facilidade, com muita tranquilidade, quebrou. O pai falou: Agora vão novamente e tragam o graveto de novo. Eles foram, trouxeram, e dessa vez o pai pediu: Me deem os gravetos aqui. Eles deram o graveto e os 3 ficaram na mão do pai. O pai juntou aqueles gravetos com muita força e disse: Agora cada um de vocês tente quebrar esse graveto. Tentaram, se esforçaram, mas não conseguiram. Os 3, com muito esforço, não conseguiram nem triscar nos 3 gravetos. Quando os 3 tentaram, o pai concluiu dizendo: Meus filhos, esses gravetos representam cada um de vocês. Se vocês se separarem e buscarem o seu próprio interesse, a sua própria vontade, a sua própria paixão, o resultado vai ser uma crise, uma perca, uma grande derrota. Mas se vocês 3 se unirem, pegarem todo o dinheiro que têm,
tudo aquilo que possuírem e se juntarem, se aliarem, podem ter certeza, nada derruba vocês, nada acaba com vocês, nada fará vocês caírem na perdição e na crise. Os filhos choraram muito, ficaram emocionados, ficaram quebrantados, disseram: Pai, o Senhor tem toda a razão. Nós somos egoístas, nós somos errados, nós temos que melhorar. E essa mensagem que eu deixo para nós nessa noite. Nós temos tanto egoísmo em nosso coração, pensamos apenas em nosso crescimento, em nosso interesse, em nosso orgulho, em nossa vontade. Mas isso tem acarretado muita crise no mundo inteiro. Você olha essa doença que aconteceu no ano de 2020, 2021, uma pandemia global. O continente africano, europeu, asiático, oceania, todo mundo foi afetado por causa de uma feira, por causa de um vírus que começou na China e se espalhou no mundo inteiro. Se nós se uníssemos juntos para combater a doença, eu tenho certeza que nós teríamos força para vencer tudo isso. Mas não, infelizmente todo mundo foi para um lado, todo mundo se separou, todo mundo se manteve distante e o resultado foi muitas e muitas mortes. Isso pode parecer uma revista de criança para muitos, isso pode parecer um simples passatempo, mas para aquele que tem um coração disposto a melhorar, isso é muito importante. Esses três personagens que nós vamos tratar ao longo de todo esse tempo, se Deus assim quiser, são muito importantes para mim e creio que é muito importante para você também, porque eles me ensinaram muito. Foi com esse personagem chamado Naruto que eu aprendi a sonhar, que eu aprendi que pensamentos não podem ser apenas pensamentos. Eles se tornam sonhos, se tornando realidade, se tornando algo maravilhoso. E nada conquistamos sozinhos. Nada conseguimos apenas sós. Pelo contrário, um time de futebol joga junto, unido, em equipe, sempre ao lado um ao outro. O Marujo pensou: se eu furar o meu quarto, nada vai acontecer. O resultado, todo o barco foi pro brejo, foi pro mar, foi pro naufrágio, foi pro fundo do poço. Tudo o que acontece conosco acaba tendo um resultado incalculável no mundo inteiro. Então é isso que os três tinham que entender. E lá no final do exame, lá no final do teste, Sasuke entendeu. Kakashi, ele fez um teste. Ele deu almoço para dois e um ficou amarrado no tronco, que foi o nosso querido Naruto. Ele ficou ali amarrado e eles pensaram: nós vamos comer enquanto ele está nos vendo. Quando o examinador for embora, talvez nós demos. Sakura não pensou assim. Sasuke talvez no princípio também não. Mas com o passar do tempo ele raciocinou: se nós formos fracos, se nós formos para o combate sem ele, sem a ajuda deste pequeno amigo, deste pequeno abençoado, nós não vamos conseguir. Ele desobedeceu a regra. Ele deu a comida para aquele que deveria ser punido, ele deu a comida para aquele que estava amarrado. Ele colocou o outro acima de si mesmo. Algo tão difícil para nós, não é? Algo tão insuportável para o nosso coração orgulhoso. Mas às vezes isso deve ser feito. Às vezes isso deve ser realizado. Quando ele desobedeceu essa regra, quando ele foi contra essa ordenança de deixar ele amarrado, de deixar ele sozinho, ele passou. Sasuke, Naruto, Sakura, eles todos passaram, porque souberam que maior que as regras são as pessoas que vivem por elas. Do que adianta a regra se a pessoa não for favorecida com ela? Do que adianta as ordenanças se as pessoas não melhorarem com tais ordenanças? Ele entendeu. É fortalecendo o meu amigo, fortalecendo o meu companheiro, fortalecendo este camarada que nós vamos conseguir capturar esses guizos. Então fique com essa reflexão. Quando você vê um colega na escola, quando você vê alguém no trabalho, quando você vê alguém da sua família, um primo, ou quem sabe até um vizinho, não pense e deixe para lá. Não pense é problema dele. Não pense ele que se lasque, não. Pelo contrário, pense, talvez ele precise da minha ajuda. Talvez eu possa ser uma bênção para ele. Talvez eu possa
oferecer algo. Às vezes apenas 5 minutos com uma conversa amigável já é o suficiente para o dia dessa pessoa ser totalmente especial. E hoje estamos começando mais um dia, já é meia-noite, alguns minutos, que nós possamos começar com todo o gás, com toda a alegria e com toda a felicidade. Uma ótima noite e muito obrigado. Se inscreva, deixe a sua curtida e que Deus abençoe.